Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich e hoje a gente vai falar sobre educação. Afinal de contas, com pandemia, se teve uma área que precisou se reinventar e a toque de caixa foi a das escolas, dos ensinos, seja primário, educação infantil, educação, ensino médio e principalmente o ensino superior, com a formação de mão de obra dos profissionais que vamos atender, seja num posto de saúde, seja num consultório odontológico, seja nos tribunais, enfim, todos esses profissionais que vão nos atender estão passando pela sua formação e também precisaram se reinventar. Para falar sobre isso, nós convidamos uma das referências hoje em ensino superior aqui na região, que nós estamos falando da Uniavan. Nosso convidado é, então, Alexandre Werner, que é diretor de gestão de pessoas da Uniavan. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Roberta, boa noite, a satisfação, assim, estar vindo hoje poder conversar contigo, agradeço o convite. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal e falar sobre educação. Com certeza. Vamos começar contando um pouquinho da história da Uniavan, né? Ela nasce há cerca de 17 anos para preencher que lacuna, para oferecer que tipo de inovação? 17 anos atrás, né, a Avante surgiu assim para os sócios tinham um interesse muito grande assim estar entrando na área de educação, né? Eram vários sócios que tinham antigamente e tinha esse sonho assim, eram empresários que tinham que se empreender e assim tinha esse sonho assim, pô, negócio de educação é um negócio legal, né? Porque é uma coisa que tem bastante propósito, né? Eu falo isso, eu trabalho lá há 9 anos, é diferente. Você sabe que você faz parte do processo de mudança na sociedade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional. E tinha, Econômico, né? Social, enfim, a educação muda tudo. sim, então assim, os sócios entraram nessa questão, assim, quiseram investir nisso e fundaram a Uniavan lá em 2003. E a partir daí vem sofrendo várias transformações a Uniavan, né? Em 2007 houve um grande momento de mudança, assim que tinha um cenário de bastante recessão econômica. A Uniavan quase foi vendida por questão mesmo de demanda, né? De custo, era bem diferente do que é hoje. E um dos sócios, o Arteni Werner, na época ele foi lá e decidiu assumir isso, assumir a questão, assumir a bomba, como dizer, porque era uma situação bem complicada do ponto de vista sustentável. Então ele adquiriu a parte dos outros sócios, assumiu ali a Uniavan e investiu bastante ali, investiu coisas pessoais, porque ele tinha, o Arteni tinha muito essa vontade, assim, ele dentre todos era a pessoa que mais tinha vontade assim, de estar investindo na área de ensino. E ele assumiu esse risco, esse grande risco foi lá. E a partir daí a gente foi também crescendo cada vez mais e mudando bastante assim também. A partir de 2014 a gente adotou uma postura mais voltada à questão de inovação e questão também de aproximação, acho, com os alunos, né? A gente fez uma crítica, uma autocrítica assim com a instituição de ensino, uma crítica também ao modelo de ensino que a gente via que às vezes é muito formal. E o nosso aluno quer algo assim que seja algo que agregue para ele, mas não quer ter necessariamente essa questão de formalidade na questão de ensino, né? Porque afinal de contas ele quer oportunidade profissional. Então a gente mudou bastante a cara do Uniavan lá em 2014 e começou também a gente adotou essa postura assim, nós queremos ser polo referência dentro da área de inovação na área de educação e também a gente começou a primar mais assim, principalmente pela questão de qualidade. A gente já tinha resultados bem interessantes, mas a gente foi numa linha, assim, todos os cursos que a gente for criar, for ter aqui, tem que ter infraestrutura de ponta para o aluno, tem que ter qualidade, assim, de ponta também com profissionais. A gente começou a focar em contratar praticamente 100% dos tutores, mestres, doutores. Perante o MEC, você precisaria ter 80 para ter um conceito nota 5, que a gente fala conceito máximo em questão de docentes. E a gente foi numa linha assim, não, a gente quer ter o máximo possível, que a gente entende que é o professor que está lá que capacita o aluno no mercado de trabalho. Então, de maneira geral, a gente procurou investir em todas as áreas da instituição para se tornar referência. E hoje a gente vê que né? Então, dentro de Balneário Camboriú, a gente começou a expandir também, mas a gente vê hoje, escuta bastante, né? Eu participei bastante dessa jornada, então a percepção das pessoas, né? A Uniavan em Balneário Camboriú é a grande instituição de ensino que tem hoje referência, a gente, principalmente na área de saúde, então a gente é referência, inclusive internacionalmente, no curso de odontologia, que hoje é o nosso principal curso, assim, questão de estrutura,
em questão de, enfim, De reconhecimento. de reconhecimento aí fora, e é um curso referência, de fato, tá? Então, vem gente do Brasil inteiro, vem gente de fora, conhece nossa estrutura e fica, poxa, isso aqui é uma coisa diferenciada. Então, assim, a gente vem adotando isso e vem dando bastante certo. Alexandre, a gente viu, e eu sou testemunha ocular disso, já tenho uma certa idade, ali nos anos de 1990, realmente um boom dos centros universitários, né, das novas faculdades, aproveitando oportunidades de negócio, porque educação sempre é um investimento que as pessoas gostam de fazer e efetivamente fazem e não é barato. E elas se dispõem, inclusive, a pagar quando tem qualidade. Muitas sucumbiram ao longo do caminho. O que você acha que foi o diferencial da Uniavan? Foi essa virada de chave em 2007, depois de 2014? Eu acho que isso foi um grande ponto ali que a gente fez em 2014, mas de maneira geral, sempre, já a partir de 2007, sempre houve, isso em qualquer negócio, né, Roberta? Houve uma preocupação em investir no próprio negócio. Então, tem pessoas, assim, tem empresários que você quer tirar a parte do seu resultado, do lucro, e ali sempre, desde a época que estava só a TNI, houve muito investimento na própria empresa. Então, você reduz o seu lucro para investir no negócio. Então, eu creio que principalmente foi essa questão, tá? Então, a gente sempre está focando nesse ponto de estar reinvestindo dentro da empresa, dentro da faculdade, e também de ter feito também essa questão de mudança de visão, né? Então, como comentou, ali em 2014 que a gente teve uma grande virada, inclusive da marca, né? Como a gente se posicionava, quem está aqui na cidade, quem mora aqui, pode perceber uma mudança, assim, né? Então, acho que foi bem importante a gente não somente se basear em modelos de outras instituições, mas a gente analisar o que faz sentido para nós. Então, a gente fizemos pesquisas, né? A gente tinha ali com o nosso presidente atual, Mohamed, que assumiu ali em 2014, a gente tinha uma linha assim de nós queremos ser a melhor instituição de ensino do sul do país. E o que é ser a melhor, afinal de contas, né? Porque eu tenho um critério objetivo, que era do MEC. Aí ele diz que você tem vários critérios no instrumento de avaliação do MEC, que ele avalia infraestrutura, ele avalia a questão de políticas institucionais, formação continuada, etc. São vários itens, né? E a partir dessa pesquisa que a gente fez bem ostensiva, então a gente foi olhar assim, o que é a melhor instituição de ensino no mundo? A gente fez essa pergunta e foi atrás para verificar. Então, porque essa era nosso sonho, se tornar a melhor do sul do país. E uma coisa que a gente verificou muito, assim, é que a melhor é aquela que é vista como melhor pelo aluno. É um conceito mais subjetivo. E o que é ser melhor nesse ponto? É ter qualidade de ensino, é ter um ambiente assim que é acolhedor, então o aluno gosta de estar lá, não é uma questão, não é uma estrutura assim às vezes meio fria, né, que tem assim que a gente vê em estruturas educacionais mais antigas, né, que inclusive é a experiência do aluno. Então, afinal de contas, a gente vê assim, né, tem muito aluno que conhece a esposa, conhece a pessoa na faculdade, ele consegue mudar a vida profissional na faculdade, assim. A gente viu assim quantos sonhos que são realizados através de qualquer faculdade, de uma formação superior, né? Eu sou suspeito, conheci minha esposa na faculdade. A gente Não, fazia eu também, tá? O meu primeiro marido eu conheci na faculdade. E assim, ó, a história, que é o pai dos meus filhos, e a história é bem isso, porque uma escolha profissional muda tudo. Né? Eu lembro quando eu fiz vestibular, aos 16 anos, eu estava entre medicina, direito, jornalismo e letras, né? Bem amplo, assim. E o fato de eu ter, no final das contas, ido para jornalismo, mudou tudo. Eu conheci, né? Eu me casei com um jornalista, eu passei meus amigos, né? Meu centro de convivência passou a ser outro. Se eu tivesse feito qualquer outro curso, com certeza minha história de vida seria diferente. Então, realmente, a escolha de um curso superior modifica vidas, define vidas. Sim. E foi engraçado que a gente teve bastante feedback quando começou a mudar, inclusive a estrutura interna, né? O pessoal falava assim, nossa, você tá parecendo um shopping. Às vezes aí a gente assim, pô, que bom que você está tendo essa impressão. Porque a gente começou a oferecer serviços dentro também da instituição, que às vezes o pessoal não tinha fora, né? Então a ideia era o quê? Agregar valor dentro da questão da instituição em si, né? Que fosse algo que para o aluno pudesse, assim, ele ficar lá, pudesse curtir um tempo também, pudesse vir mais cedo, quisesse
pudesse vir estudar. Então, por exemplo, nossa biblioteca, a gente deu uma outra cara para ela, então o aluno gosta de estar lá. Não é simplesmente uma biblioteca cheia de livros, né? A gente se baseou muito em espaço de aprendizagem que a Google tem. Então, que eles utilizam ali bastante e é bem procurado, é bem buscado, assim, algo bem bacana, assim. Então, todo o visual, toda a cara da Uniavan, a gente começou a colocar assim, a gente quer que o aluno tenha a melhor experiência aqui. E a partir, inclusive, dessa mudança, que a gente era muito focado na questão do conceito do MEC, né? A partir dessa mudança, a gente começou a ter as melhores avaliações do MEC, começamos a tirar nota máxima, assim, à torto e à direito, para falar. Porque passa pelo ENAD, né, a avaliação do ensino, que é uma prova realizada. Quanto mais alunos se dispõem a fazer essa prova, a se preparar, e quanto mais felizes eles vão para essa prova, em tese, o desempenho é melhor. Foi uma estratégia bem interessante. Vamos um pouquinho aos números, Alexandre. Hoje, falando de Uniavan, nós estamos falando de que universo de alunos em números, de docentes, de colaboradores, de cursos? Hoje, na Uniavan, juntando, a gente tem alunos na modalidade de ensino médio, no ensino superior na modalidade presencial e na modalidade de ensino à distância, né? Presencial, a gente tem hoje em Balneário Camboriú e Itapema. Então, a gente está em processo de expansão para presencial também em Joinville, Blumenau e Florianópolis. E a gente tem vários polos EAD. Então, a gente tem polos EAD de pós-graduação no Brasil inteiro e polos de graduação online EAD nós temos em vários municípios aqui de Santa Catarina. Então, que a gente começou a expandir faz uns 2 anos e pouquinho, uma expansão maior, né? Então, a gente expandiu para Floripa, para Blumenau, Brusque, Joinville, Rio do Sul, Itajaí, o mais novinho, o polo nosso, e a gente está agora... Do lado de uma sorveteria, inclusive. Vamos chegar lá mais cedo para aproveitar. E a gente, no mundo hoje, Uniavan, a gente tem em torno de 9 mil alunos, se for juntar o Brasil inteiro, né? Aqui em Balneário temos 4 mil no presencial e mais 1.000 no ensino à distância, né? Agora, a gente está sentindo falta só dos alunos estar lá, porque é bastante gente toda noite, o pessoal vê, então enche todos os estacionamentos, mas é uma coisa viva, assim. Na noite a Uniavan está quase 6 mil pessoas, geralmente, assim, 5 a 6 mil pessoas. Cursos, a gente tem em torno de 30 cursos, tanto na modalidade presencial e EAD. Temos pós-graduação, em torno de 15 pós-graduações aqui no nosso polo aqui de Balneário. E em pós a gente tem muita expansão na questão do pós em odontologia. Então, isso temos polos ao redor do Brasil todo. Bom, essa é a tua realidade em números. E quais são os cursos mais disputados? O curso mais buscado hoje vem sendo odontologia no presencial, porque odontologia é nosso curso, como comentei, assim, é um curso que é referência, né? Então, existe muita procura, então, disparado é o curso mais buscado hoje. E no ensino à distância, a gente está tendo um grande boom na área de biomedicina. Então, uma área que vem crescendo muito. Então, nos nossos polos, a gente viu muita procura na questão da biomedicina. E a gente vem também adotando como estratégia ter laboratórios próprios, que muita gente pode fazer em parceria, né? Mas o aluno de biomedicina, ele é extremamente exigente. Então, e com a questão do EAD, a gente vem se posicionando assim, a gente não quer ter um EAD para a questão só de ter um EAD concorrente por preço. A gente quer ter um EAD que seja referência em qualidade. Alexandre, a biomedicina oferece, até por curiosidade, que campo de trabalho? Biomedicina, olha, não é tanto minha área, desde estética até laboratórios, enfim, é uma área bem ampla, né? Sim, vem crescendo bastante na questão de estética, né, que é um campo em constante expansão. Então, na área de laboratório, na área de farmacêutica, enfim. Então, é uma área bem ampla, assim, mas o que vem tendo bastante crescimento é principalmente na área de estética mesmo. Alexandre, nós vamos para um rápido intervalo, vamos tomar uma água e a gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho sobre EAD. Como é que eu sei diferenciar quando é um EAD de menor qualidade, de mais qualidade? Que tipo de serviço se oferece? E como é que a Uniavan se estruturou para oferecer e atender essa demanda? Volto já já.
Estamos de volta e esse é o Papo Reto, hoje recebendo Alexandre Werner, ele que é diretor de gestão de pessoas da Uniavan. E a Uniavan, para quem não sabe, é uma universidade que acaba de ganhar, recentemente ganhou um prêmio da CEBALC, que foi um prêmio justamente na categoria Enfrentamento ao Covid-19. Representa realmente uma vitória no sentido de ser uma instituição que se diferenciou nesse combate. Vocês foram rápidos nessa reação? Ou melhor, já havia uma base, uma preparação da Uniavan para essa questão do ensino à distância? Sim. Com relação ao ensino à distância, né, a gente já tinha esse formato dentro do Uniavan, então, mas nos cursos presenciais não. O aluno do presencial ele está acostumado a ter aula todo dia, ele está acostumado muitas vezes a ter uma questão de ensino mais passiva do que ativa, porque o aluno dele tem que estudar para ir para a aula, um conteúdo lá, um material didático. E o aluno do presencial, se ele não tem material para estudar, mas se ele não estudar, o professor vai dar aula. Então, às vezes, ele fica um pouco mais passivo nessa questão de aprendizagem, né? Apesar de que é uma questão que a gente já vem adotando já em 2019, a gente adotou uma mudança na metodologia de ensino aplicando metodologias ativas de ensino. O que são? O aluno é protagonista dentro da questão de aprendizagem dele. Então, a gente está nesse processo de mudança, inclusive, do aluno, mudança cultural, em que ele tem que estar estudando material prévio, que é a distância, para vir para a aula presencial, para interagir, para desenvolver mais conteúdo. E não o professor ser um professor que vai dar palestra, mas sim um facilitador de aprendizagem. Então, isso não é uma coisa nova, uma coisa assim que em países que têm o índice de educação muito alto já vem desenvolvendo há muitos e muitos anos, e a gente vem fazendo essa adaptação nos nossos alunos desde 2019. Não é tão tranquila, porque estava muito acostumado, né? Mas isso facilita também na questão do aluno ir para esse formato à distância, porque ele acaba sendo mais protagonista nesse sentido. Com relação à parte de EAD, a preparação, a gente viu assim lá acho que foi dia 14 de março, se não me engano, 17 o lockdown, né? Então, ali na última semana de fevereiro, a gente instituiu na Uniavan um comitê de crise com relação ao Covid, tá? Então, que era um comitê interdisciplinar que tinha parte da reitoria, tinha parte da área de gestão de pessoas, tinham sócios participando desse comitê, tinham várias áreas dentro da instituição que a gente começou assim, olha, isso vai piorar, essa questão vai piorar, pode ser que venha um lockdown, a gente tem que estar começando a se preparar para uma adaptação, não só da questão de como a gente dava nosso produto, que é, na realidade, um serviço, a nossa aula, mas de maneira também como que a gente vai criar medida de segurança, trabalhar, enfim, questão do trabalho remoto, se viesse, e aí, de dia 17, veio o lockdown, né? Então, o que a gente fez de preparação para isso? Em uma semana, a gente ficou só uma semana sem aula, a gente adaptou toda a nossa aula presencial para o modelo online. Então, que foi regra para todo mundo, acho que no Brasil todo, praticamente. E em uma semana a gente já voltou a ter aula. Então, Mentira, foi 7 dias, é isso mesmo? Isso. Muito rápido. A gente viu aqui em Santa Catarina que nós, pelo que a gente viu, fomos a primeira instituição a já estar voltando a ter aula no presencial. Então, foi uma semana bem puxada, mas eu digo porque participei bastante também junto com o pessoal do acadêmico. Então, assim, como que a gente vai ministrar a aula? Não dá para parar as aulas porque vai atrasar muito, a aula senão vai até meados de janeiro. Então, a gente teve muita preocupação em assim, não parar a questão de qualificação do aluno. Então, em uma semana, a gente já estava retomando as aulas no modelo online, naquele primeiro semestre de 2020. E a gente adotou ferramentas assim ferramentas que estavam disponíveis no mercado. Então, não era nada também assim muito arrojado, mas assim algo funcional. Então, como por exemplo, a gente utilizou bastante o Google Meet para ministrar as aulas, que era uma ferramenta que era gratuita até julho, se eu não me engano, ficou disponível no mundo inteiro até 100 participantes no Meet. Então, ficou até para incentivar ali, né? A Google tinha feito. A gente trabalhou o YouTube como uma plataforma para gravar as aulas. Na segunda semana, primeiro a gente utilizou o Meet. E a gente foi dando treinamento para os professores como está ministrando, porque o professor do presencial também não está tão acostumado a fazer uma aula gravada, né? Então,
ainda mais que você tem que mexer mais com tecnologia, né? E tem todo esse desafio ainda, né? Então a gente fez capacitação ali naquela semana, já no sábado, já para o pessoal como fazer, como tá atualizando, como tá utilizando as ferramentas. A gente fez tutorial de como gravar uma aula do zero e salvar ela no nosso ambiente de aprendizagem que a gente tem. Que a gente tem uma plataforma lá para o aluno tá acessando o plano de ensino, a questão acadêmica. E a gente foi lá e, felizmente, conseguiu em pouco tempo já retomar as aulas. Então, essa foi a principal adaptação que a gente fez nessa questão da aula, né, para o modelo online. E como é que vocês se reestruturaram enquanto empresa, né? Porque se fala em escola, mas é uma empresa, tem seus centros de custo e etc e tal. Como é que vocês se reestruturaram no sentido de qual foi o número de inadimplência, se ele foi significativo, se alguns professores não se adaptaram, né? Porque é um processo que envolve pessoas, e aí a gente tem que olhar para esses números também, né, Alexandre? Sim. Então, lá dentro da empresa a gente tem, hoje é um grupo, né? A Uniavan não é só instituição de ensino, a gente tem outros negócios, são em torno de 600 funcionários, né? Então, desde o hospital veterinário até um instituto de estudo com cabeças humanas, que são importados dos Estados Unidos. Então, a gente tem outros negócios também lá dentro. Então, a gente teve que adaptar para modelo lockdown todas as estruturas administrativas também, além dos docentes. Então, o que a gente fez assim na questão do lockdown? A gente procurou criar medidas de acompanhamento das atividades. Então, a gente utilizou o método Scrum, que é um método de gestão de projetos. O pessoal utiliza muito na área de tecnologia. Então, a gente fazia todos os setores, a gente fez um manual de como criar isso e como está adaptando para acompanhar a atividade da equipe no modelo home office. Então, porque a maioria dos nossos negócios ficou a modalidade home office, com exceção do hospital veterinário, que era serviço essencial. Então, a partir daí a gente continuou trabalhando nesse modelo e fazendo assim, gerando conteúdo também, gerando instrução para os gestores como está aproveitando esse modelo, porque os funcionários também não estavam acostumados a trabalhar nessa modalidade. Né? E essa ferramenta, ela foi usada com os gestores para acompanhar desempenho de equipe, é isso? Isso, a gente criou um manual ali dentro interno com o apoio ali do setor nosso de inovação, que temos lá o Cassiano, que é o nosso gestor que tem bastante conhecimento na área. Então, ele ajudou a construir um manual como criar um projeto semanal e fazer acompanhamento diário. Então, todo dia tinha uma micro reunião, vamos dizer assim, uma reunião rápida, como estão os projetos aqui. Só que você fazia a secção semanal, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Porque às vezes na demanda de trabalho a gente às vezes não tem tanta organização assim nesse sentido, mas o pessoal da TI, pessoal da área de inovação, de tecnologia, eles têm projetos, né? Então os projetos têm data, têm deadline, tudo. E foi uma coisa que a gente viu assim, isso pode ajudar bastante o pessoal a não perder o foco no home office, porque tem várias distrações, né? Então tem cachorro, tem filho pedindo atenção, tem vizinho fazendo obra, né? Então como manter o foco ali? E também com essa preocupação nossa, porque a gente sabe que o home office você pode ser bem rapidinho, mas às vezes a pessoa pode ficar 12 horas sem se perceber. Então, assim, tem que fazer a tua jornada normal. Claro, tem flexibilidade maior, você quer tomar um cafezinho e vai ali, então... Mas também com essa questão de focar a atividade para a pessoa conseguir se organizar de forma diferente, porque no escritório você já está adaptado para uma outra realidade. Bom, e tudo isso a toque de caixa, de maneira muito rápida, e com que estrutura? Você falou o pessoal da TI, que tipo de estrutura vocês utilizaram, além da estrutura humana? A gente disponibilizou notebook para todos os colaboradores estarem trabalhando nesse modelo. Isso na parte enquanto durou o lockdown, né? Daí depois a gente teve que adaptar para um modelo presencial, que vem essa questão que tu comentou ali do prêmio que a gente recebeu, questão quais foram os cuidados ali de enfrentamento Covid que a gente desenvolveu de maneira geral, né? Então a gente forneceu a ferramenta de trabalho, a gente recomendou a questão da utilização do Trello, que é uma ferramenta de gestão de projeto, que é gratuita. A gente forneceu notebook para todos os colaboradores que solicitaram, tinha aqueles que já preferiam utilizar o deles para estar trabalhando de casa. E, de maneira geral, a gente trabalhou mais nesse sentido e construção de ferramentas mesmo, né? E isso enquanto durou o lockdown.
Após que a gente voltou, a gente começou a voltar num modelo meio em rodízio. Inicialmente, rodízio, a gente fazia rodízio de home office. Então, a gente trabalhou com metade do contingente de pessoal ali em julho, voltamos, foi acho que finalzinho de julho. E aí a gente começou a retomar as equipes de forma assim gradativa. Então, a gente ficava com metade da equipe home office, metade ali dentro da empresa presencial. Nesse tempo que a gente já estava acompanhando, assim, vai voltar, o lockdown vai terminar gradativamente, a gente instituiu no comitê de crise, principalmente vários cuidados de biossegurança dentro para proteger os funcionários e os alunos que viessem na instituição. Os principais foram, assim, ali em abril, já bem no início do lockdown, a gente viu que existia uma alta demanda de material para os profissionais de saúde, material de proteção individual, né, que são das máscaras, as máscaras que face shield, que chamam que é a máscara mais adequada ali para estar protegendo profissionais da área de saúde. Só que não tinha no mercado. Isso, muita gente comprou, acabou bem rápido. E aí a gente viu a necessidade, assim, que a gente de estar auxiliando um pouco nesse sentido, tanto para o nosso colaborador, o nosso professor da aula prática, porque as aulas práticas retomaram lá em maio já, porque não tem como ficar em EAD, aula prática. Então, a gente teve permissão para voltar, e aí tem aula prática na fisioterapia, na odontologia bastante, na enfermagem. Então, para a gente voltar o aluno poder estar continuando a aula prática dele, porque essa atrasou bastante, que essa a gente não tinha autorização para voltar, porque estava em lockdown. A gente criou essas máscaras, inicialmente, para eles poderem estar retornando protegidos, e a gente viu aí foi inicialmente criado 100 máscaras ali, uma parceria, um projeto com o setor de inovação, envolvendo os cursos de engenharia e de fisioterapia. E, a partir disso, criamos 100 máscaras para os alunos que estão voltando ali, mas aí a gente viu que tinha bastante demanda, a gente já criou mais 800 para fazer doação em hospital, fazer em questão de plantão de atendimento de Covid, enfim, centros de atenção também social, vários órgãos envolvidos assim, que estavam na linha de frente. Então, a gente decidiu assim, produzir para doação mesmo, ali para fazer dentro da comunidade, de maneira geral, para auxiliar, né? Afinal de contas, precisava bastante, né, Roberto? Vocês foram muito proativos. E, obviamente, quando você faz uma pausa, e isso aconteceu em boa parte das empresas, eu sempre digo que uma situação como a pandemia e como o lockdown, ela causa, obviamente, medo em todos nós, pela incerteza, e o medo, em alguns, paralisa, em outros, provoca o sentimento de fuga, e em outros o sentimento de enfrentamento. Quem mais cedo sai da paralisia e vai para o enfrentamento, melhora, né, melhor se dá nesse mercado altamente competitivo, que foi o caso da Uniavan, que fez um processo de reação muito rápido, né, enquanto, de repente, boa parte do mercado ainda estava paralisada ou fugindo. Uma outra situação que acontece durante o processo de pandemia é a autopercepção, a autoavaliação, né, como sobrou tempo, entre aspas, né, tipo... Né, estamos aqui, não dá para fazer certas coisas, então já que a gente está com um certo tempo, vamos nos reavaliar e vamos traçar metas e vamos planejar o futuro. Isso aconteceu com a Uniavan? Sim. Então, antes de você me contar o que vocês planejaram para o futuro, eu vou pedir mais um breakzinho e a gente volta para falar dos planos da Uniavan para 2021, 2022, 2025, até o próximo século. Estamos de volta com Papo Reto com Roberta Dietrich e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Alexandre Werner, ele que é diretor de gestão de pessoas da Uniavan, uma universidade que sem dúvida é uma referência já na região e que foi também uma referência em termos de reação, em termos de enfrentamento ao Covid-19. E a gente falava aí no final do último bloco de que essa fase de paralisação também nos permitiu reavaliar, traçar metas e inclusive,
precisamos, né, replanejar, porque aquilo que estava planejado mudou de configuração em função das novas realidades. Obviamente, você já me adiantou que isso aconteceu na Uniavan, então pergunto, para onde vocês querem ir? Então, assim, né, com relação à questão de planejamento, né, no ano passado, a gente desenhou cenários, tá? Cenários, assim, vamos desenhar cenários catastróficos, vamos dizer, com relação ao mercado de trabalho, porque você tem que se preparar nesse sentido, porque, querendo ou não, né, nós, como instituição de ensino, tem um valor bem alto de despesa com relação a profissionais, que a gente busca trazer assim, profissionais extremamente qualificados, e o mercado, de maneira geral, estava tendo muita demissão, muito desemprego, enfim, isso de forma, assim, Geral, em todo o né? Brasil, né? Então, a gente, ali em março, a gente já começou a desenhar cenários para se programar e tomar que medidas que a gente pode estar fazendo aqui para estar evitando também uma questão de, enfim, o aluno ter que sair porque perdeu o emprego e a gente acabar diminuindo assim, de uma forma muito grande a questão de alunos, né? Então, a gente desenhou um cenário tendo uma diminuição de 30% dos acadêmicos para o segundo semestre e a gente se preparou para que isso não acontecesse. Uma ação que a gente fez bastante, porque a gente sabe, né, a educação é uma prioridade para a maioria das pessoas, mas saúde está na frente, tem outras coisas que estão assim acima de educação. Só que a gente sabe assim, poxa, está tendo dificuldade, vai ter exceção, inclusive assim, quem está mais qualificado tem mais chance de uma recolocação, tem mais chance de continuar empregado. E a gente procurou assim, nossa meta assim, não parar, a questão de não parar os estudos e dar condições para todo mundo continuar. Então, uma coisa que a gente fez já a partir do semestre passado, foram duas principais ações. Primeira, a gente disponibilizou até R$ 2 milhões em desconto para alunos que estavam tendo dificuldade, que perderam o emprego, enfim. A gente disponibilizou esse crédito como desconto em até R$ 2 milhões para os alunos não trancarem a faculdade, poderem continuar e passar ali a questão, né? Muita gente ficou no auxílio emergencial, muita gente ficou desempregada. Então, isso foi uma principal ação que a gente fez para manter o aluno. Vocês atingiram quantas pessoas com essa ação? O número não sei te dizer, mas eu sei que chegou praticamente R$ 2 milhões, assim, em questão de desconto, assim, foi um número bem grande de alunos, tá, que passaram por isso, enfim, de maneira geral, a gente utilizou esse orçamento para estar auxiliando o aluno a não trancar a faculdade. Outra questão que a gente fez foi com alunos que estavam querendo voltar a estudar, a gente desenvolveu o programa Estude Agora, Pague Depois. Então, a gente ainda está ativo. A gente desenvolveu isso no segundo semestre do ano passado, que os cursos de ensino à distância, o aluno se matricularia e ficaria um semestre isento de qualquer mensalidade. Então, foi uma estratégia nossa para poder fornecer ensino, principalmente para quem está começando, porque essa foi uma estratégia para manter os alunos que já estão aqui conosco, né? Mas, e vendo isso, a questão do mercado vai demandar mais qualificação profissional. Então, a gente criou e a gente, inclusive, viu um aumento de 30% dos nossos alunos de EAD. Então, teve um crescimento bastante. E aí foi uma coisa bem certeira que a gente viu que a gente conseguiu manter a sustentabilidade também com essas ações. Com essas ações, assim, a gente conseguiu preservar a nossa instituição de ensino e segurar as pontas, principalmente em 2020, né, que foi um ano difícil para todo mundo. Bom, isso garantiu, obviamente, a sustentabilidade, a continuidade da Uniavan como empresa, mas também houve uma necessidade de entender o que esse novo mercado, o que essa nova ordem mundial exigiria dos profissionais. Dentro dessa linha, foram criados ou pretende ser criado novos cursos, em que áreas, quais estão sendo beneficiadas e para os próximos 5, 10 anos, tem um planejamento da Uniavan? Os cursos de maneira geral, né, a gente vem buscando assim cursos de maneira que tem uma alta empregabilidade. Isso antes da pandemia, é uma questão que já vinha sendo desenvolvido, né? Uma questão que a gente tem agora assim de planejamento para o futuro é a questão de expansão nossa. Então a gente tem alguns polos aqui de ensino à distância dentro de Santa Catarina, como comentei, mas a gente tem um projeto agora, a gente iniciou ali em dezembro um projeto de expansão no Brasil todo. Então, a gente
já tem uma meta de abrir 25 polos esse ano, de ensino à distância para outras regiões, e a gente pode estar abrindo até muito mais polos, assim, pela questão do nosso conceito máximo que a gente tem no MEC, que é nota 5, né? Então a gente pode abrir até 250 polos no Brasil. Então a gente vem trabalhando agora uma questão de expansão nossa de polos de ensino à distância. Então a gente viu que cresceu muito o ensino à distância no Brasil com relação à pandemia. E a gente vê que realmente, né, o ensino à distância às vezes é um pouco famigerado pela forma como é trazido, como é desenvolvido, né, em algumas instituições. E a gente vê assim, não, a qualidade que a gente tem no presencial, que é referência, a gente vê que a gente quer desenvolver isso para o ensino à distância também. Então, a gente quer ser referência também no ensino à distância como um EAD de qualidade, não questão de concorrer por preço, não nesse sentido. E esse modelo cresceu muito com a questão da pandemia, por questão, o aluno experimentou o aluno presencial também, né? Ele estava acostumado no modelo presencial e ele pôde experimentar, ele viu, é legal ter aula gravada para eu assistir depois. Às vezes acontece uma emergência, né? Então ele não pode, de fato, participar na aula, está doente, enfim. E isso foi uma coisa que a gente viu muito positiva no presencial, que a gente gravou todas as aulas e teve muito feedback assim para o aluno, pô, legal, eu posso assistir no final de semana a minha aula, né? Então, e o aluno também pode ver assim que de fato pode ser muito bem explorado isso à distância, desde que executado também dessa forma assim, né? Fazer um material de qualidade, está desenvolvendo metodologia de acompanhamento, uma metodologia ativa de ensino, então não para o aluno só vir lá e ter um tutor tá passando a aula, né? Então, de maneira geral, a gente quer estar crescendo bastante nesse sentido agora. Alexandre, como é que vocês estão conseguindo fazer com aqueles cursos em que o presencial é disponível? A gente falou dos laboratórios, mas existem outros cursos que até por força corporativa, eles não podem ser dados de forma EAD. Direito, medicina, e como é que vocês trabalham com esses cursos em que o presencial é indispensável ou legalmente impossível? Tem cursos assim que eu acho que vai mudar bastante a perspectiva, acho que é a nível assim do Brasil, tá? Tu citou direito, né? Eu tenho formação em direito e é um curso que eu falo assim, tranquilamente ofertar em EAD, porque exceto a prática, né? Você tem que ter E prática até a jurídica, prática, né? até a Eu prática pode recentemente ser. participei de uma audiência online, então... As audiências estão tudo online, né? O próprio processo já é digital já faz anos, né? Então hoje você já não vai lá protocolar aquele montoeiro de papel lá dentro do fórum. E o judiciário vem adotando esse modelo já bem antes da pandemia, né? E existe uma força muito grande para não ofertar EAD, creio, mais por uma questão assim que já tem um número muito alto de pessoas Porque em não consegue tese, passar na OAB, né? e em tese se pensa, né, que cursos EAD são mais fáceis de montar. Então, qualquer um, né, com uma ideia na cabeça, pega uma câmera, vou montar um curso EAD de direito, né? E de fato existe um mercado de cursos EAD oportunistas, como você mesmo citou, em qualquer qualidade, que é um vendedor de diplomas, digamos assim. E é importante a gente esclarecer para a nossa audiência que sim, a formação profissional ela precisa ser intensificada nesse momento de enfrentamento e de mudança, mas com qualidade, né? Não dá para só ter um diploma por ter, porque isso vai ser cobrado no mercado, né, Alexandre? Sim. Então, assim, eu acho que tem um movimento muito grande, às vezes, de número de aluno, né? É um foco muito grande nisso, e não na questão que eu pergunto, assim, instituição de ensino, qual que é a função dela? Por que o teu cliente busca? Ele quer a melhor oportunidade profissional, é isso. Então, às vezes, um diploma por si só não vai te trazer isso. Tem que ver, enquanto até recrutador, e dentro da minha área de gestão de pessoas, a gente avalia a instituição é conceituada, é ou não é? Então, porque houve, como tu falou, esse boom na década de 90, a educação ficou acessível para todos, né? Então, o FIES, ali nos anos 2000, foi uma questão que possibilitou várias áreas, assim, inclusive cursos, assim, com um valor mais alto, de alunos poderem cursar. A gente tem como esse exemplo a odontologia, que é um curso que tem muito investimento, então é um curso que a mensalidade sai mais alta mesmo.
engenharias, arquitetura, são cursos mais premium que muito aluno, nosso perfil de aluno é aluno que trabalha. A maioria dos alunos são alunos que trabalham durante o dia inteiro e não tem tanto subsídio ali da família para pagar a faculdade. Então, abriu portas a esses programas de financiamento estudantil, permitindo que o pessoal também, muita gente pudesse ter o curso, mas assim, só o diploma por si só, isso traz a questão de resultado, a questão de empregabilidade. E a gente falou lá no primeiro bloco que a universidade é uma porta de entrada para as relações pessoais, né? Para encontrar o marido, a esposa, para fazer amigos, para montar negócios, enfim. Também é um espaço para network, né? Então a universidade também tem essa função de proporcionar esse relacionamento para que você cresça profissionalmente através dessas relações de estágio, de troca de ideias, de experiências. Isso a Uniavan tem investido bastante? Sim, a gente fala para todos os alunos, assim, né, acho que de maneira geral, primeiro dia de aula a gente procura tipo assim, já esclarecer, principalmente com alunos mais jovens, né, que acabaram de se ensino médio, assim, olha, você não sabe o dia de amanhã, isso aqui, a forma como você se relaciona com as outras pessoas, pode te dar uma oportunidade profissional, um colega teu de classe pode ser que seja gestor de uma área, seja bem desenvolvido, e a partir daí você pode ter oportunidades profissionais, ou não. Da forma como você age, então a gente trabalha assim, que assim, valorize o network que você tem, porque as pessoas procuram lembrar, o ser humano segue a lei do menor esforço, né? Antes de estar procurando alguém para fazer esse projeto, vou publicar, vou ver, você vai procurar lembrar antes, quem que eu conheço que será que pode fazer? Alexandre, você está formado há quanto tempo? Está formado há quanto tempo? Eu estou formado em Direito faz 3 anos e Psicologia 2. É uma loucura isso, porque eu estou formada há muito mais tempo e o universo ele conspira, volta e meia você encontra aquele colega que te pedia cola, que era displicente, né? E você pensa, meu Deus, como aluno ele já vivia querendo enganar o professor, imagina como colega, ou como funcionário, como chefe, né? Então tem esse pré-conceito das relações que a gente cria na formação profissional, na faculdade, na escola. Com certeza. Bom, olha, o papo está ótimo, a gente ficava aqui até madrugada dentro. A Uniavan é uma fonte de informação em várias áreas e é aquela história de lidar com pessoas, né? A tua tarefa que é exatamente gestão de pessoas dentro de uma universidade em que a gente vem batendo para a questão da humanização das formações profissionais, sem esquecer a parte técnica, rende assunto para uma entrevista por semana. Aliás, fica aqui o espaço aberto para você voltar numa outra oportunidade para a gente falar de novos cursos, dos modelos de ingresso, de como é que as pessoas fazem para participar da Uniavan, através das suas mais variadas iniciativas, não só de ensino, mas de pesquisa, de extensão, que eu sei que vocês também desenvolvem. Fica combinado que você volta. Tá bom, Roberto. Com certeza. Obrigado aí por estar participando, né? Foi muito legal esse bate-papo mesmo. E com certeza aí, tivendo convite, estamos de volta. Esse foi Alexandre Werner, que você acompanhou aqui no Papo Reto comigo, Roberta Dietrich. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração e até a próxima.